Boa noite, uma alegria estarmos aqui na Casa Espírita Leon Denis, Associação Espírita Leon Denis de Avaré. Hoje é dia 5 de agosto de 2021, precisamente 20 horas. E o tema que nós trazemos hoje é o que estamos fazendo aqui na Terra. Esse é o tema de hoje. E essa é uma pergunta reincidente, que nós já fizemos centenas e centenas de vezes para nós mesmos. O que estou fazendo aqui na Terra? A maioria de nós busca respostas na alegria, na satisfação, nos prazeres materiais que encontramos aqui na Terra. Os argumentos que eles precisam para responder essa pergunta. Ou seja, eu quero ser feliz. Eu vim aqui para ser feliz. Mas se nós raciocinarmos segundo os ensinamentos espíritas, obrigatoriamente nós recorreremos a Leon Denis, que é o patrono dessa nossa casa. Leon Denis foi considerado o sucessor, ou substituto, caso fosse necessário, de Allan Kardec. Então, é um dos mais renomados espíritas de todos os tempos. Então, recorrendo a Leon Denis, nós vamos lembrar aquela famosa frase, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Existem alguns estudiosos da doutrina espírita que questionam a primeira parte dessa frase, a alma dorme na pedra. Mas no meu, apesar de ser um irrelevante entendimento, mas no meu entendimento eu concordo com a frase completa. Até com isso que alguns questionam, a alma dorme na pedra também. Então, para não me estender muito a esse questionamento, mas só lembrando algumas coisas, eu diria que no imenso texto que tem numa resposta do Livro dos Espíritos, resposta de uma pergunta número 540, tem lá no seu final uma frase que diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou com o átomo. Ok? Isso está numa resposta do nosso Livro dos Espíritos. Então, o átomo é lá, o princípio. Tá? Se a gente for buscar fora da doutrina espírita, a gente vai encontrar na Bíblia, por exemplo, na Gênesis, E a gente vai ver que a própria Gênesis da Bíblia admite também essa teoria, que o começo é lá na pedra. Quando diz lá na Bíblia que Deus fez o homem do barro da terra. Deus fez o homem do barro da terra. Isso está na Bíblia. Ok? O que é o barro da terra? É o mineral. Tudo bem? Mas existe aqueles que questionam isso, tá? Porque eles partem por um outro raciocínio diferente do meu e de outras pessoas. Bom, então, o que significa a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem? O que podemos entender ao refletirmos sobre este ensinamento tão amplo e ao mesmo tempo tão claro? Quando Deus, nosso Pai, nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, vamos repetir, Deus é a inteligência suprema que nos criou
como inteligência, sua imagem e semelhança, inteligência suprema, inteligência, só que nós primitivo, começando do nada. Tá? Destinada, nos criou inteligência primitiva, destinada ao progresso e à evolução e com a eterna duração, ou seja, imortais. Nessa fase nascitura, a doutrina espírita nos denomina como princípio inteligente. Lá no nascimento, somos princípio inteligente. Nesse primeiro momento, o princípio inteligente não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência, nenhuma memória armazenada quando ele nasce. É algo semelhante a um cartão, ou um chip, ou um HD de memória vazio, em branco, sem nenhum registro que seja. Além disso, para os nossos sentidos, que são visão, audição, olfato, paladar e tato, o princípio inteligente não tem volume, não tem forma, não tem peso, ou seja, ele é o que a gente chamaria de imaterial, ou não tem aquilo que nós chamamos de matéria, nada. Com isso, podemos entender que essa inteligência não pode ser atingida. Ela não pode ser atingida. Ela não tem desgaste físico, porque ela não é física. Ela não perece e ela não morre. Ok? Eu vou repetir. A inteligência não pode ser atingida. O princípio inteligente, ele não pode ser atingido. Não tem desgaste físico. Não perece ou não morre. Além disso, o princípio espiritual não consegue se manifestar sozinho. Ele não consegue interagir ou receber qualquer comunicação de outro princípio inteligente. Sozinho, não. Em atendimento a essa necessidade de interagir com outros princípios inteligentes, ou espíritos, seja lá o caso, o nosso divino Criador disseminou o que nós chamamos no Espiritismo de fluidos, ou o que é chamado pela ciência energias. Então, o divino Criador disseminou fluidos ou energias, e essas energias foram se propagando em constante expansão. É por isso que falam o Big Bang, uma explosão de energia, né? Existe outras doutrinas que são ao sopro divino, né? É uma expansão de energia. Então, né? O divino criou os fluidos, as energias, e essas energias foram se propagando em constante transformação, né? Modificando-se, tomando formas, instalando o que nós hoje denominamos de universo ou universo energético. Então, tudo o que nós vemos, identificamos, tudo é originário dessas energias iniciais que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. Tá? E a ciência chama de energia universal, energia primária. O maravilhoso disso tudo é que os princípios inteligentes têm a capacidade de manipular essas energias. Vamos repetir. Os princípios inteligentes, entendam também como espírito, depois nós chegamos lá. Então, os princípios inteligentes ou os espíritos têm a capacidade de manipular essas energias criadas por Deus, ou manipular o fluido cósmico universal ou a energia universal, que é a mesma coisa. E o requisito para que o espírito faça isso, ou o princípio inteligente faça isso, é só um.
é necessário que ele aprenda a fazer isso. Pronto. Se ele aprendeu, ele vai fazer. Aí está, então, a grandiosa criação do nosso Pai. Por isso que se diz que o universo é trino. É Deus, as energias e os filhos de Deus, que são os princípios inteligentes ou espíritos. Ok? Inteligências primárias, ou princípio inteligente, capazes de manipular energias. E com isso, então, se manifestar, aprender, progredir e finalmente evoluir até chegarem a ser espíritos e finalmente arcanjos ou inteligências divinas. Então, a grandiosa criação de Deus é pegar espíritos primitivos, inteligências primitivas, tá? E dar a elas a capacidade de formar, manipulando energias, os seus ambientes, os seus corpos, o som da sua voz, tudo manipulando energias. E com isso, se comunicando, com isso, convivendo, com isso, aprendendo, evoluindo, progredindo, até chegar à situação que estamos hoje e até chegar um dia a um espírito evoluído. Essa é a maravilha da criação de Deus. A ciência quântica, saindo um pouco do espiritismo agora, a ciência quântica comprova que a inteligência, ou uma alma, um espírito que tem uma inteligência, né, que é o caso, então nós estamos chamando de inteligência, porque a inteligência é um predicado do espírito. Ok? Então, isso aí é inerente ao espírito ter uma inteligência. Então, a ciência quântica comprova que uma inteligência consegue, por aquilo que nós chamamos de pensamento, trabalhar como se fosse um ímã. Atrair com esse ímã, né, fluidos ou energias que são infinitamente pequenas, que a gente não precisa entrar aqui nominando elas, mas atraindo essas energias infinitamente pequenas e com elas formar primeiramente um átomo, por exemplo. Essa mesma inteligência, usando o pensamento, consegue juntar milhões de átomos iguais, formando o que se chama orgânulo. E depois, pegando milhões de orgânulos, formam aquilo que se chama molécula. Ok? E aí depois, se for mineral, né, já vai para uma molécula de fósforo, potássio, assim por diante. Se for um vegetal ou animal, já vai para a célula. Célula vegetal ou célula animal. Depois da célula vai para o tecido e para os órgãos todos. Tudo manipulado pela inteligência. E todo esse aprendizado fica naquilo que nós chamamos de memória inconsciente. É a mesma memória que faz com que o nosso coração bata, que faz com que o nosso organismo funcione, tá? Da mesma forma que ela faz tudo isso funcionar no nosso corpo sem que a gente tenha que interferir, ela faz com que se criem novas células, tá? Novos tecidos e assim por diante. Muito bem. A essa cadeia de união de partículas ou de átomos, a ciência quântica denominou ou denomina condensação de energia e assim passou a chamar de energia condensada o que nós sempre chamamos de matéria. Então, para a ciência não existe o que nós chamamos de matéria, não existe esse conceito que nós temos de matéria.
Nada disso é matéria, como a gente entende. A ciência prova que isso é energia condensada que nos dá, pelos nossos sentidos, nos dá a imagem, a impressão de que aquilo é uma tábua, é uma pedra, é uma água, é um ar e assim por diante. Tudo energia condensada. Bom, dito isso, vamos estudar um pouquinho da frase. A alma dorme na pedra. E aí começa o aprendizado do princípio inteligente. Através de um longo e moroso processo, o princípio inteligente, ou pensamento, une partículas de energia e as condensa. Ele cria o que a gente chama de imagem e pensamento. Então ele imagina um átomo que ele precisa e aquilo cria um campo que ele atrai átomos e forma aquele átomo. Atrai os componentes do átomo, né? Fóton, quarks, gluon. Vamos entrar em normais. Ele cria o átomo. Depois ele cria quantos ele precisar. Tá? Então, ele cria essa imagem de pensamento, condensa essas energias atraídas por essa imagem de pensamento, até lhe dar a forma que ele quer. Formando assim, por exemplo, como nós estamos falando do mineral, formando assim um mineral. E aí nós temos os minérios de ferro, de cobre, tá? De granito, cristal e tantos outros. Cada partícula desses minerais tem um formato. Por exemplo, todo mundo sabe mais ou menos como é que é um cristal, mas os outros a gente não sabe direito. Mas todos esses têm o seu formato, tá? E para fazer esse formato, o princípio inteligente aprende a fazer triângulo, círculo, quadrado, pentágono, hexágono, losango, trapézio, e aí ele vai conseguindo formar aquilo. Esse é o aprendizado, dar forma aos minerais. Esse é o primeiro aprendizado do princípio inteligente, além de atrair que esse é um dom divino que Deus deu. Então, ao criar uma forma, por exemplo, vamos começar com o triângulo, essa inteligência fica por algum tempo, ou por um tempo indeterminado, sabe-se lá quanto, mantendo pelo pensamento essas partículas de energia unidas, condensadas, naquele formato do triângulo, estamos falando. E é isso que eu acabei de falar, que chama-se forma-pensamento. Ele criou uma forma-pensamento de um triângulo. Então, de uma forma vulgar, para a gente dar um exemplo grosseiro, tá? É como se eu pegasse um monte de bolinhas de algodão e formasse um triângulo com elas. O vento vai fazer assim, elas vão cair tudo, não é isso? Então eu fico ali, mantendo aquilo ali para não deixar desfazer o triângulo, tá? Só que em vez de eu fazer com a mão aqui, eu estou fazendo com o pensamento. Então ele fica segurando aqueles átomos em volta daquele, formando aquele triângulo. Pelo pensamento. É dessa forma que os construtores espirituais constroem casas, prédios, muros, tudo no plano espiritual, com o pensamento. E os mantém naquela situação. Por isso, ou por essa atividade de ficar mantendo essa forma do triângulo, né, do exemplo, é que se diz que a alma dorme na pedra, fica ali. Sabe-se lá quanto tempo? Milhões de anos. Depois ele vai fazer outro, e vai aprendendo todas as formas. Bom, a alma sonha no vegetal. Na escalada evolutiva, após estagiar no reino mineral, como acabamos de dizer, este irá para o reino, o princípio inteligente irá para o reino vegetal, onde começará a desenvolver, uma vez que ele já aprendeu forma, agora ele vai aprender a desenvolver funções mais complexas, pois já nessa fase começará a experimentar, no vegetal, experimentar sensações rudimentares
respiração, alimentação, a sensibilidade e terá um sistema nervoso ainda embrionário. Portanto, estará submetido aí, nesse segundo reino, a uma vida bem mais organizada que a do reino anterior, onde estarão já presentes a vitalidade e o instinto. Ou seja, ele já contará com fluido vital, tá? E logo a seguir ele terá já as reações instintivas. A alma agita-se no animal. Após milhões de anos estará esse princípio inteligente, ele estará habilitado a ingressar no reino animal, onde através do instinto começará a desenvolver a base, o que ele precisa para ter inteligência. É usando o instinto que o animal vai adquirindo inteligência. Por isso que a gente vê alguns animais falando, nossa, que cachorro inteligente, de tantos aos instintos, em tantas encarnações dele como cachorro, ele parece que já tem inteligência, quer dizer, ele tem uma inteligência em princípio. Então, ele começará a desenvolver as bases da inteligência que permitirá a esse princípio converter-se logo mais, ele é animal, passar a ser um espírito ou adentrar a fase hominal, porque ele passou a adquirir a razão, permitindo ainda ele a ingressar no reino hominal. Eu abro um parênteses aqui dizendo que essas passagens de um reino para o outro, esses elos de ligação, de transição entre esses reinos, normalmente não se dão aqui na Terra, tá? Eles se dão em outros mundos ou em regiões espirituais, ok? E não aqui, na nossa frente. Existe até alguns casos de vegetais passando para o reino animal, a gente percebe que está ali, mas a gente não tem essa visão desse elo. E por último, a alma acorda no homem. Então, adentrando o reino hominal, ao ser agraciado com o acoplamento nesse perispírito, o acoplamento da consciência, sendo habilitado para o uso do livre-arbítrio, conseguindo já praticar o pensamento mais continuado, e não aquele pensamento que vem e vai, mantendo o pensamento um pouco mais continuado, fazendo que o uso da inteligência que ele já está desenvolvendo, suplante o uso do instinto. Quando entramos na fase hominal, a gente continua tendo um instinto, mas ele já não é tão dominante, e sim a inteligência. E muitas vezes a gente usa a inteligência para ir contra aquilo que o nosso instinto está mandando fazer. Ok? Então ele passa já a suplantar a utilização do instinto. É nessa fase que a alma ou o espírito acorda para o verdadeiro esplendor da vida. Por isso, a alma acorda no homem. Começa aí o desenvolvimento dos predicados humanos que realmente interessam ao espírito. Atendendo aos desígnios da vontade suprema e amparado pelos benfeitores espirituais, o espírito, de uma forma bem mais acelerada, avança no aprendizado divino, adquirindo e ampliando o que nós denominamos de virtudes, classificadas como
a humildade, a bondade, a paciência, a caridade, o amor ao próximo. O amor ao próximo. E por aí segue outras virtudes. Ficou claro, então, com essas explanações, que essa nossa trajetória de bilhões de anos, até o presente momento, foi toda ela destinada ao aprendizado no cumprimento da lei do progresso, a qual todos nós estamos sujeitos e tudo que existe no universo também. Com isso, esperamos ter respondido, esperamos ter deixado claro a pergunta que é o tema de hoje. O que estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos aqui na Terra para aprender. Aprender. Para poder progredir, atendendo à lei do progresso. A soma de todos os aprendizados que nos são apresentados vai nos fazer aprender a amar o próximo e a Deus acima de tudo, não é isso? O Espiritismo costuma ensinar que a vida na Terra é uma escola. E está correto. Está correto. Mas podemos expandir esse exemplo dizendo que a vida no universo, não só a vida na Terra, a vida no universo, seja lá onde estivermos, em qualquer lugar, lá será uma verdadeira escola. Pois lá também estaremos para aprender e evoluir sempre. Sempre. E já indo para o encerramento, eu gostaria de deixar para a nossa reflexão o seguinte raciocínio. Todos nós, espíritos ou almas, estamos usando um vaso carnal que chamamos de corpo, o qual necessita de muitos cuidados. Por exemplo, precisa de descanso, então a gente dorme. Ele precisa ser sustentado, então a gente se alimenta. Ele carece de movimento, então a gente pratica esporte, faz caminhada e daí por diante. Ele nos cobra o tempo inteiro. O problema que eu quero destacar é que o atendimento às necessidades e às exigências do corpo físico, na maioria das pessoas, tem sido a principal atividade. Tem sido a principal atividade. Quando, na verdade, a maior utilização do corpo tem que ser para o aprendizado do espírito. Então, em vez do corpo estar servindo para o espírito aprender, o espírito está servindo o corpo para satisfazer. Façamos um comparativo com uma escola de verdade. Por exemplo, uma universidade. Estando eu no recinto escolar, se o meu foco maior, quer dizer, eu fico pensando, né? Horário do intervalo, daqui a pouco é horário do intervalo. Estou lá na universidade. Por quê? Porque lá eu tenho a diversão com meus amigos, bater papo, então eu vejo a hora que chega o horário do intervalo. Ou então, minha vontade é ir lá na cantina, tal, comer os negócios que eu gosto, tal, tomar uma Coca-Cola e assim por diante. Ou então ir lá na quadra, praticar esporte, né? Ou ir lá no anfiteatro, assistir um musical, um ensaio, alguma coisa assim, etc. Fica público e notório que os aprendizados que se adquirem na sala de aula, que é o que realmente interessa na universidade,
estarão em segundo plano, prejudicados ou até mesmo anulados. E a gente vê muito isso hoje. Vê demais. Dito isso tudo, eu quero concluir com uma pergunta. O que nós vamos escolher como prioridade para nós? Atender às exigências desse corpo ou trabalhar para atender os anseios do Espírito? Que Deus seja a nossa bênção, que Jesus seja a nossa luz, que assim seja. Muito obrigado. Você faz a oração, Heitor? Faço.